Olá pessoal, dando continuidade então aos dispositivos de proteção, nós paramos no dispositivo DPS, né? Onde nós temos que estar atento ao local mais propenso, né, a descargas atmosféricas. Isso vai necessitar de uma maior intensidade na hora da escolha do DPS. Um local com menos propenso, você consegue ver a estatística, tá, gente? Você consegue avaliar as estatísticas de descargas atmosféricas no local. Aí você vai colocar um de menor intensidade. Isso faz parte da sua parte do projeto, né? Então, no mercado, as intensidades mais utilizadas são 8 kA, 20 kA, 40 e 65. Né? Você tem aí 4 opções. Nas instalações residenciais, onde o condutor neutro é aterrado no padrão de entrada da edificação, os DPS são ligados entre os condutores de fase e a barra de aterramento do quadro de distribuição. Tá? Considerando aqui a parte também do neutro aterrado, mas aqui você já põe direto na barra de aterramento, né? Porque vai ser por onde que ele vai escoar essa descarga aí e vai conduzir, né, essa intensidade de corrente. Aí nós vamos para um segundo conceito, tá bom? O conceito do disjuntor diferencial residual. Para que serve esse cara? Alguém sabe? Alguém já ouviu falar? Alguém já viu alguma instalação? Nós temos uma instalação aí no laboratório da FAEX, né? Que um dos laboratórios no prédio C, que possui DR, né? E funciona muito bem. Inclusive, nós já fizemos um teste no laboratório. Quer dizer, eu já fiz vários testes com a disciplina de eletrotécnica. Qual que é o teste? Esse disjuntor, ele previne o choque elétrico. Então, qual que foi o teste que nós tivemos? Nós tivemos algumas atividades que envolviam o manuseio de cabos energizados. Na verdade, não era para envolver cabos energizados, né? Mas o aluno, de forma, vamos dizer assim, ele não prestou atenção. Eu tinha acabado de falar, ele estava muito ansioso para falar, para fazer. Então, era para desenergizar e depois manusear os cabos. Depois que manuseasse e colocasse no lugar certo, aí energizava. Ele fez o quê? Energizou e aí ele foi manusear o cabo, puf, tomou um choque. Antes que ele começasse a gritar, gritasse, ai, já tinha desligado o disjuntor do laboratório, então caiu a energia, né? E aí, antes dele gritar, já tinha desarmado o disjuntor, então ele não ficou energizado, né? Não ficou tomando choque, só levou um susto. Né? Então, ele é um dispositivo termomagnético acoplado a outro dispositivo chamado diferencial residual. Tá? Quais são as funções? Ele tem duas funções principais, tá, gente? Ele é um disjuntor, tá? Que ele acaba protegendo o circuito contra a sobrecarga e curto-circuito, né? Igual um disjuntor normal, mas ele é também um disjuntor diferencial residual. Então, o que ele faz? Ele protege as pessoas contra choques elétricos, né? Provocados por contatos diretos e indiretos. Bem claro, né? Direto é você meter a mão na fase e, na verdade, você colocar e ficar ou a mão, né? Numa fase e o corpo em outro diferencial, para a corrente passar por você. Se você estiver isolado e não tiver uma diferença de potencial, a corrente não circula por você, então você não toma choque, tá? Então isso é bem importante, por isso que todo eletricista trabalha com aquele sapato de borracha, né? Para ficar isolado da terra. Mas enfim, contato direto é você diretamente encostar num circuito energizado, né? num fio de fase, tá? Ou indireto é quando você encosta em algum equipamento ou alguma carcaça que por algum motivo ela está energizada, tá bom? Eu vou mostrar um exemplo que vai ficar bem claro para vocês, tá? Tá aqui o exemplo, ó. Então, contato direto, ó. Quando uma pessoa vai pegar por exemplo, vai pegar um fio e esse fio está desencapado, né? Aí ela encosta acidentalmente na fase, né? Por exemplo. Ou, por exemplo, uma criança, né? Isso é muito comum. É a criança colocar o dedinho na tomada ou colocar algum item metálico, né? E aí tomar um choque. Né? Então é muito perigoso. Isso acontece com muita frequência. E o contato indireto está aqui. A famosa geladeira vermelha da casa da avó, que eu já contei para vocês, né? Eu já tomei choque, vários choques, né? Correndo para dentro de casa para beber água, descalço, porque estava brincando na rua. Aí na hora que você mete a mão na geladeira, que era toda metálica, né? Leva um chocaço. Por quê? Aí ó, descalça, né? Então a diferença aqui, ó, aqui tem um potencial positivo e aqui tem um terra. Então a corrente passa pela pessoa, né? E aqui
em algum lugar da geladeira, por exemplo, deve ter um fio que a casca do fio envelheceu e descascou e aí acabou encostando, né, na carcaça, né, gerando aí uma corrente de fuga, uma corrente energizando a carcaça, né? Então, aqui no dispositivo DR, ele não protege contra sobrecargas nem curto-circuito, tá bom? Ele protege só contra, a parte do DR é só contra o choque elétrico. Por isso que normalmente ele vem junto, né? Ele trabalha um disjuntor junto com o DR. Aí a BNT tem uma indicação, né? Eles devem trabalhar junto, né? O disjuntor e o DR, tá? Então lá, a BNT 5410, que é a norma para baixa tensão, né? Para todo eletricista que trabalha com residência tem que saber essa norma, tá? A norma recomenda o DR em todos os circuitos, principalmente nas áreas frias e úmidas, tá? O que vem a ser frio e úmido? Cozinha, banheiro, área de serviço, área externa, né? Como perto de piscina, jardim. Então, todas essas áreas onde você tem a água ajudando a promover, vamos dizer assim, possíveis choques elétricos, tá? Diminuir a resistência e promover aí a condução. Aí um DR igual um disjuntor, ele pode ser também desligado manualmente, caso seja necessário, tá bom? Na maioria das vezes, nas instalações elétricas residenciais ou similares, a corrente diferencial residual nominal, né, o IDN, é de 30 mA. Né? Aqui nós temos um exemplo, né, seja um circuito terminal independente do chuveiro, né? Por exemplo, uma área úmida, com corrente calculada, 28 amperes de corrente. Determine qual disjuntor abaixo seria o mais adequado. O disjuntor, né? Você escolheu um tipo B, na curva B, que a gente já viu. Normalmente as pessoas vão escolher o C, que é mais fácil de comprar. Mas ela 28, aí 28 você está aqui, ó, perto do 32, né? Então você vai escolher um C32, um B32, se você não achar, você compra um C32. E aqui o final do DR, né? Então tem o de 25, não, então como é 28, você escolheria um de 40 amperes aí, tá? Com 30 mA de corrente, como a gente viu lá no slide anterior, o IDN, né? Que é a corrente diferencial residual nominal de 30 mA, mas a corrente nominal do DR são menos, né? Porque ele é um dispositivo, vamos dizer assim, com menos opções no mercado. Aí você escolheria um de 40 amperes. Beleza? Tranquilo? Belezita? Beleza, vamos tocar então. Então aí a gente tem alguns exemplos, né, de circuito de tomada de uso específico, tá? Aí como que é feito, né, uma instalação, ó, você tem o interruptor DR, tá? Aqui tem um disjuntor, né, então vem aqui a fase e o neutro. A fase e o neutro passa pelo disjuntor, tá? O disjuntor primeiro, como a gente viu na norma, né? Depois o disjuntor passa no DR, esse disjuntor é contra curto e sobrecarga, o DR contra choque elétrico, e aqui você vem, né, com as duas fases, né, lá fase e fase. Essa fase vem no chuveiro e o fio de proteção vem aqui do barramento de proteção, que é o barramento de aterramento, tá? Então, toda quadro de distribuição tem que ter um barramento aí com a parte de aterramento. Bacana? Então, aqui a gente tem um exemplo, isso aqui fica dentro do quadro, tá, de distribuição. Pensando aqui, vamos. Outro exemplo, aqui nós trabalhando agora com um quadro mais completo, né? Você tem aqui uma casa bifásica, por exemplo, a minha casa é uma casa bifásica, né? Então, você pensando num quadro de distribuição de uma casa aí. Então, vem aqui duas fases, um neutro, né? Tá vindo da entrada e o fio de proteção, que é aterramento, né? Então, chega isso aqui no quadro, isso aqui vai entrar, tá? No seu disjuntor diferencial residual. Normalmente esse disjuntor aqui, ele aqui a gente já está considerando o disjuntor, os dois juntos, né, acoplados, tanto o disjuntor quanto o DR em um só dispositivo, né? Um dispositivo que tem o disjuntor mais o DR juntos, tá bom? Aqui nós já estamos considerando isso, tá? Então tá lá, disjuntor diferencial residual geral. Dele você vem para um barramento, onde distribui as duas fases, tá vendo? As duas fases aqui. Então você vai ter circuitos monofásicos e circuitos bifásicos. Né? Circuito 127, vamos dizer assim, energizado com 127 e circuitos energizados com 220, né? Com duas fases. E todos eles tendo o fio de proteção. Aqui é o barramento de proteção, né? Deve ser ligado eletricamente à caixa. Então se a caixa for principalmente metálica, ela também tem que ser, né, conectada à parte de proteção.
Aqui você tem os disjuntores, né, dos circuitos terminais bifásicos. Nesse caso, ó, porque eles são duas fases. Aqui, ó, tá vendo duas coisinhas? Então são duas fases. E aqui, monofásico. É bacana, né? Bifásico é fase-fase, monofásico é fase neutro. E tudo é fase neutro e terra, proteção, fase-fase, proteção. Beleza? Deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho que falar. Faz a ligação dos circuitos sonores, a gente já disse isso aqui. Beleza? Tranquilo. Vamos continuar. E agora um pouquinho de simbologia, tá, gente? Na reta final, simbologia é muito importante mesmo, mas a gente vai passar por cima, porque o mais importante é vocês guardarem, né? Vocês memorizarem aí. Então, o símbolo do quadro de distribuição, normalmente essa caixinha, esse retângulo preto, tá bom? E a gente vai passar para os principais símbolos. Então, aqui, ó, o ponto de luz no teto, o símbolo, ó, tá? O 100 é a potência, o 2 é o número do circuito, o A é o comando, né? Você vai ter que ter o comando e aqui é o número do circuito e o comando. Aqui é o ponto de tomada baixa, né, monofásica, ponto de tomada baixa bifásica com terra, ponto de tomada média monofásica com terra, ponto de tomada média bifásica com terra. Aqui você tem caixa de saída alta monofásica com terra, caixa de saída alta bifásica com terra, né? Isso é caixa de saída, normalmente você usa para chuveiros, né? Aqui é a indicação. O interruptor, normalmente é um S, tá? O ponto de tomada médio aqui é esse, o ponto de tomada baixo é esse aqui normalmente, né? Baixo, ó, tá vendo a distância do fundo? Aqui é o ponto de luz no teto, né? E aqui nós temos também ponto de luz na parede, ó. Ponto de luz na parede, ele tem esse símbolo diferente desse aqui, tá bom? Então esse aqui é o que a gente vai mais usar, né? Que é o ponto de luz no teto, tá? Com aqui a potência da iluminação, aqui o número do circuito, né? Se é circuito 1, circuito 2, e aqui é o comando, quem que vai estar comandando ele, tá bom? E aqui nós vamos usar bastante também esse aqui, ponto de tomada baixa, tá? Esse símbolo vai ser muito comum. E o interruptor também, para nós conseguirmos acender as luzes, tá bom? Beleza? Vamos mandar mais um pouquinho. Mais um pouquinho de simbologia, né? Interruptor paralelo é esse S aqui. É esse cara aqui, né? Quando você tem um lugar para acender, um lugar para apagar, é o interruptor paralelo. Botão de campainha, tá? O eletroduto embutido na parede, quando você tem um eletroduto, tá? A campainha, tá? Eletroduto embutido na laje, tá? Você vai ter esse simbologia, e eletroduto embutido no piso. Então vai ter diferença entre o eletroduto na laje, né? No teto, né? Ele é assim inteiriço, e o eletroduto embutido no piso, ele tem essa coisa aqui para mostrar, né? Esse serrilhado aqui para mostrar que está no piso, e o na parede ele vai ter mais serrilhadinho mais aqui para dizer que ele está na parede. Então aqui os 3 tipos de eletroduto que nós vamos trabalhar. É muito comum, a maior parte a gente distribui no teto mesmo, né? Na parede é pior, porque depois no chão, no piso, depois para você fazer alguma manutenção é pior. Então normalmente embutido no teto, na laje, é um pouco mais utilizado, né? É a sugestão nossa aí. E na parede é comum, né? Para você fazer toda a parte de instalação, né? Elétrica. Tranquilo? Essa parte é importante vocês verem e caminharem, verem cada vez mais, né? Simbologia para um condutor fase é só um tracinho, essa é muito importante, né? Cada circuito você tem que simbolizar o circuito se ele tem a fase, neutro e terra, o fio de proteção, ou fase, fio de proteção. Então, quando é fase é um tracinho. Quando tem o neutro, é esses 2 tracinhos assim, tá? Quando tem um condutor de retorno, né? Considerando aqui agora um ponto de acender tomada, ele está aqui para cima, tá vendo? Ó? É fase, ele desce, quando é retorno ele está para cima. E condutor de proteção, né, o brasileirinho aqui, ele é desse jeito aqui, um Tzinho. Tá bom? Tranquilo? Beleza? Sem dúvidas? Aqui eu acredito que acabou. Tá? E aqui a gente acaba essa parte. Simbologia é muito importante, mas a simbologia também é importante vocês terem essa interação, vocês lerem. Nós passei uma simbologia básica, o mínimo para a gente fazer residencial, mas vocês precisam também interagir, correr atrás e buscar novas fontes e fontes que interajam com outros dispositivos que sejam necessários, tá bom? Mas vamos para cima porque agora vamos gravar um vídeo voltado para o software, tá bom? Então, fiquem atentos aí, não percam a próxima aula aí na sequência, tá? Fiquem ligados. Um abraço, bons estudos.